Existe uma pergunta que, quando bem feita, cancela horas de trabalho desnecessário, elimina processos que não precisariam existir e resolve em minutos o que levaria dias, semanas talvez. Eu uso essa pergunta toda semana. No vídeo de hoje eu mostro como essa pergunta mudou completamente uma reunião do nosso time e apresento também outros tipos de atalhos mentais que vão te ajudar a tomar melhores decisões no seu dia a dia. Seja bem-vindo ao canal do Moa, aqui eu te mostro o empreendedorismo na prática sob a visão de quem está no dia a dia construindo um negócio digital. Um dia desses, numa das nossas reuniões de follow-up que a gente faz toda semana, né? O Júnior, que é o nosso head comercial aqui no Tintim, ele colocou uma sugestão na pauta, né? Que era uma ideia de fazer uma pesquisa de satisfação no nosso atendimento comercial, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar pro Júnior: Júnior, qual é o problema que você quer resolver? Aí ele parou, pensou. Ele falou, bom, eu quero saber como tá a qualidade do nosso atendimento comercial, né? Por que ele queria saber isso, né? Porque uma cliente nossa me chamou no Instagram reclamando de um atendimento que ela teve com um vendedor específico, que ela foi super mal atendida, né? E aí explicou a situação, eu conversei com ela um pouco, encaminhei pro Júnior, o Júnior foi investigar o que estava acontecendo de fato, né? E de fato o Júnior puxou a gravação lá e viu que a pessoa tinha sido realmente muito mal atendida, né? Aí a gente começou a pensar, né? A gente falou, bom, beleza, a gente quer medir a qualidade do atendimento, né? Vamos ver se precisa realmente implementar essa pesquisa de satisfação, né? Porque é mais uma pergunta para a pessoa responder, é mais um número para calcular, para analisar depois, mais um indicador, né? A melhor forma de resolver um problema é não fazendo absolutamente nada, né? Essa é a melhor forma de resolver um problema. Vamos tentar evitar trabalho, né? E a gente olhou para aquele caso específico, a venda não tinha acontecido, né? Acabou que a cliente foi encaminhada para um outro vendedor, aí depois ele fez a venda, né? Mas naquele caso ele não vendeu. Aí a gente falou, bom, um vendedor que atende mal, ele vai vender pouco, provavelmente, né? Então talvez o proxy para saber se um vendedor está atendendo bem ou não um lead, né, um prospecto, é ver o quanto ele está vendendo. Se ele estiver vendendo pouco, naturalmente a gente vai entrar e vai tentar entender por que ele está vendendo pouco, né, para poder ajudar esse vendedor a vender mais, ou se for o caso, num caso parecido com esse, a gente manda embora, né? Então, ou seja, já existe esse indicador, já existe um indicador que mostra, talvez não diretamente, mas indiretamente, a qualidade de atendimento de um vendedor, certo? Mas o meu ponto aqui não é sobre indicadores, não é sobre qualidade de atendimento, não é sobre venda, né? O meu ponto é sobre a mentalidade, sobre a forma de pensar, né? Você vê que a conclusão que a gente chegou nasceu da pergunta: qual é o problema que você quer resolver? Essa pergunta é muito poderosa, né? Porque o cérebro humano, ele gosta de substituir perguntas difíceis por perguntas fáceis, né? Então, aquelas perguntas que as respostas são muito mais elaboradas, ou então que as respostas que a gente precise pensar para responder, né? O nosso cérebro naturalmente vai poupar esforço e vai tentar fugir dessa pergunta, e a gente inconscientemente acaba substituindo por perguntas de tipo, como que a gente vai fazer para implementar o sistema de qualidade de atendimento, qual que é a pergunta que a gente vai fazer, como que a gente vai medir. Pelo menos para mim, essas perguntas elas são muito mais gostosinhas, né? Porque aí vai pro técnico, e o técnico é onde eu manjo de verdade, né? Onde eu sou programador de formação, né? Enfim. Mas não importa o que é fácil ou o que é difícil, né? O que importa é gerar valor. É o clássico problema de eficácia versus eficiência, né? O Peter Drucker, né, grande pensador aí da administração, define que eficiência é fazer do jeito certo, enquanto eficácia é fazer a coisa certa, né? Não adianta nada a gente fazer a pesquisa de satisfação do jeito mais correto possível, usando a melhor ferramenta de formulário, fazendo a melhor pergunta possível, sendo que o problema que a gente quer resolver é simplesmente garantir que os atendimentos estejam sendo bem feitos, né? E para isso já existem ferramentas que nos permitem chegar a essa análise, né? E também, segundo Peter Drucker, não existe nada mais ineficiente do que fazer do jeito certo a coisa errada, né?
Esse exemplo aqui que eu tô dando. Então, por mais que o nosso cérebro não queira, nós temos que encarar a pergunta do porquê das coisas, né? E aí, para falar do vídeo de hoje, né, eu quero trazer um assunto que não tem nada a ver, mas tem a ver, que é uma série que eu terminei de assistir há pouco tempo no HBO Max, que se chama The Pitt, que é um hospital em Pittsburgh, nos Estados Unidos, que a série, cada temporada da série é um dia inteiro de plantão desse hospital, né? Então cada episódio representa 1 hora do dia, né? E é uma série médica, né? Como tantas outras, talvez a mais famosa seja Grey's Anatomy, né? Só que diferente de Grey's Anatomy, não é uma novelinha, né? A gente não tá falando ali do foco nos personagens, nos médicos, né? Na vida pessoal dos médicos, enfim. O foco ali é no realismo mesmo do atendimento de triagem feita sob extrema pressão e acho que mais o lance das questões morais, do quanto que isso impacta na vida das pessoas, né? Eu enxergo que é muito mais por uma ótica da profissão em si do que das pessoas que estão ali dentro, né? Inclusive, assistindo essa série, eu só tendo a admirar cada vez mais o trabalho de um médico que vive sob extrema pressão. Você imagina, tipo, você está trabalhando num pronto-socorro, a pessoa chega à beira da morte, você tem a pressão de salvar essa pessoa, né? O seu trabalho é literalmente salvar aquela pessoa. E você precisa tomar decisões sob extrema pressão, rápidas, com qualidade, e o risco é a morte. Então, acho que talvez o maior risco que a gente tenha, pelo menos materialmente falando, né? Então, admiro essa capacidade, inclusive consigo entender o lado de saúde mental que a série traz, né? Sobre o médico, enfim. E por que eu tô trazendo, né, essa série? Porque num ambiente desse, você só consegue tomar boas decisões se você tiver processos claros, definidos e validados, né? Se a gente for para a área de administração de novo, aqui a gente estaria falando de algo como Standard Operation Procedures, né? SOP. Eu imagino que na área médica não deva ser o mesmo nome, né? Mas o fundamento aparentemente é o mesmo, né? E qual que é a grande qualidade desses médicos? É justamente essa habilidade que eles têm de decorar todos esses procedimentos na cabeça, né? Esses procedimentos já foram validados anteriormente e a capacidade de executar esses procedimentos, né? Então, chega um paciente com uma determinada condição, eles vão analisar aquelas condições, vão diagnosticar. A partir daquele diagnóstico, eles têm uma série de procedimentos na cabeça que precisam ser tomados, levando em consideração as características daquele diagnóstico. Você tem que diagnosticar muito bem, porque às vezes a pessoa está com febre, se ela está com febre, ela não pode tomar tal remédio. Às vezes ela está com 2, 3 sintomas, só que 2 sintomas juntos caracterizam uma coisa, só que quando tem esses 2 sintomas juntos e não tem um terceiro, talvez possa caracterizar outra. Então, você vê que eu nem estou usando exemplos reais aqui, porque eu nem consigo dimensionar os exemplos reais, né? Mas o meu ponto é, tudo isso está decorado na cabeça deles, né? Então, eles tomam decisões baseados nesse repertório que eles têm de diagnósticos e de procedimentos que facilitam essa tomada de decisão e permitam que eles tomem a decisão rápido e, consequentemente, salvem a vida de um paciente, né? E aí, trazendo aqui de novo, né, por exemplo, que eu falei no começo do vídeo, assim como um médico não vai prescrever um antibiótico sem antes saber a causa da febre, né, se de fato aquele antibiótico vai atacar a causa, nós aqui, a gente não pode implementar uma pesquisa de satisfação sem antes saber o porquê dessa pesquisa de satisfação, né? Qual que é o problema que a gente quer resolver? Você consegue traçar esse paralelo? E aí é engraçado porque é difícil a gente aceitar, conceber isso, né? Mas a mente humana, ela não é 100% confiável, né? A gente vem com diversas configurações de fábrica, digamos assim, e que essas configurações de fábrica muitas vezes não são o que nós estamos pensando de fato,
mas são muito mais vieses que ou eles vieram já instalados com a gente, ou eles foram adquiridos aí ao longo das nossas experiências pela vida, né? Inclusive tem um livro excelente sobre isso que chama Chatter, Chatter, The Inner Voice Inside Your Head, alguma coisa assim, que ele mostra que essas vozes não são os nossos pensamentos, né? Enfim, o livro é muito bom, recomendo que você leia. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve na newsletter do Moa. É grátis e eu envio todo sábado um conteúdo igual a esse, só que muito mais aprofundado, porque é texto, né? Para se inscrever, toca no primeiro link que está aqui na descrição. Valeu! E aí tem 2 outros livros também muito bons, que primeiro é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, e o segundo é o Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, né? Esses 2 livros mostram como a nossa mente é completamente enviesada, né? Como é fácil manipular a nossa mente, né? O livro do Kahneman mostra que, basicamente, a mente humana ela é dividida em 2 sistemas, né? O sistema 1 e o sistema 2. E o sistema 1, ele é aquela resposta rápida, intuitiva, emocional que a gente faz sem pensar, enquanto o sistema 2 é aquela resposta mais racional, né? Então, se eu te dar um susto, você vai fazer assim, é o seu sistema 1 respondendo, né? Agora, se eu perguntar quanto é 2 mais 2, ou então fazer uma pergunta mais elaborada, quanto é 15 vezes 28, você vai parar e vai pensar. Já no livro do Cialdini, né, nas Armas da Persuasão, ele mostra técnicas para a gente manipular esse sistema 1, né? No caso do Cialdini, ele mostra isso como o marketing faz isso muito bem, né? Justamente porque a resposta do sistema 1 ela não é racional, né? E aí qual que é o segredo aqui, né? Como eu mencionei, por exemplo, o cérebro tende a substituir, né, perguntas difíceis por perguntas fáceis. Isso é o sistema 1 trabalhando, né? E o Kahneman explica no livro dele que esse é o viés da substituição, né? Assim como existe esse viés, existem... Eu lembro que tinha dezenas, talvez, de vieses no livro do Kahneman. É um livro desse tamanho, assim, enorme. E aí, quando a gente faz uma pergunta, qual problema você quer resolver, por exemplo, essa pergunta ela faz com que a gente interrompa o funcionamento padrão do sistema 1 e jogue o pensamento lá para o sistema 2, para racionalizar, para a gente pensar e, de fato, analisar o problema sem os nossos vieses. Isso é uma ferramentinha, né? um truque usado para poder interromper o sistema 1. E existem dezenas de outros truques desses, né? Que o pessoal chama de modelos mentais. Eu já falei no vídeo passado, se eu não me engano, que um dos meus pensadores prediletos é o Charlie Munger, e eu ouvi dele, né, pelo menos a primeira vez, essa história de modelos mentais, né? E o que são modelos mentais? São frameworks que a gente empresta de outras disciplinas, né? De biologia, de física, economia, de psicologia, né? A gente pega emprestado para poder usar na nossa forma de pensar e, com isso, buscar um raciocínio mais consciente e, consequentemente, menos enviesado. São perguntas, são analogias que você faz conscientemente, meio que para talvez validar o que você está pensando naquele momento. E se a gente parar para pensar, esses próprios vieses são modelos mentais, talvez, né? São atalhos da mente para poupar esforço, né? O ser humano, a tendência da mente humana, do corpo humano, é poupar esforço, né? Imagina que, para nossa cabeça, a gente está vivendo ainda no meio da selva, em que a qualquer momento a gente pode ser surpreendido por um leão e vai precisar sair correndo, né? Ou por um inimigo, enfim. Então a tendência do cérebro é poupar esse esforço, né? Então, esses vieses talvez sejam modelos mentais que já estão instalados na nossa mente, né? Só que eles não trazem o melhor resultado na maioria das vezes, né? Então, quando a gente substitui por modelos mentais pensados e conscientes, a gente ganha uma capacidade tremenda de eficácia, né? Ou seja, de fazer o que precisa ser feito.
Para você tentar tangibilizar o que são esses modelos mentais, né, eu vou trazer 3 exemplinhos aqui. O objetivo não é eu falar os modelos mentais, né? Enfim, existem vários. Vai ler o Charlie Munger, vai ler o Peter Bevelin, vai ler o Almanac do Naval, vai ler o Farman Street, que é um blog, que depois é um livro também. Essa galera fala sobre modelos mentais, né? Mas 3 aqui, só para você ter uma ideia. Custo de oportunidade é um modelo mental, né? Então, toda vez que você vai tomar uma ação, você para e pensa, eu fazendo isso, o que eu vou deixar de fazer, né? Assumindo que o tempo é escasso, você só tem 24 horas no seu dia, e assumindo que se você está fazendo uma coisa, você não consegue estar fazendo outra, se você está num lugar, você não consegue estar no outro. Quando você escolhe fazer alguma coisa, você automaticamente deixa de fazer outra coisa, né? E aí tentar calcular um custo versus retorno disso, né? Esse conceito é emprestado da economia, né? Então, o investimento trouxe 15% ao ano. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei. Quanto que tá a Selic, né? A taxa base. Se tá 15, foi um investimento ruim, porque você correu risco, enfim, às vezes trabalho, né? Sendo que você podia ter colocado lá o dinheiro num CDI de um banco lá, e você ia ter muito menos risco, você não ia ter trabalho nenhum e ia ter o mesmo retorno, né? Ou seja, você teve um custo de oportunidade alto aqui, né? Outro exemplo, margem de segurança. Absolutamente tudo que eu vou projetar, eu projeto com margem, né? Esse conceito é emprestado da engenharia. Quando você vai fazer uma ponte, você não quer que essa ponte caia, né? Então, os engenheiros, eles projetam com muita margem. Então, você está esperando passar 10 toneladas em cima dessa ponte, eles vão projetar para 100 toneladas, alguma coisa assim, que é para poder garantir que a ponte não quebre, né? Então, por exemplo, você vai fazer um orçamento, eu vou viajar com a minha família, eu tô supondo que eu vou gastar R$ 5.000, projeta 7, projeta 8, porque você vai olhar e falar assim, bom, beleza, se der um problema eu gastar 8, ainda assim é um problema, ainda assim eu vou estar dentro do meu orçamento, né? Eu vou ter gastado muito, ter gastado pouco, eu vou precisar ganhar mais, eu vou precisar fazer algum bico extra aí para poder levantar uma grana a mais, né? Quando você coloca margem de segurança nas coisas, você acaba se preparando para possíveis imprevistos, né? Isso é um modelo mental. Outro modelo mental que é muito legal, que eu uso pra caramba, que acho que é o que o Charlie Munger sempre fala, né? Invert, always invert, ele fala isso, que é para você inverter, a inversão. Isso é um conceito emprestado da matemática, né? Na matemática a gente costuma muito inverter as coisas para fazer cálculo, né? Enfim. E aí para trazer para o nosso dia a dia, né? Ao invés de você perguntar como que eu faço para ter sucesso nesse projeto, por exemplo, e essa pergunta não estiver muito clara, você pode tentar pensar, beleza, como que eu faço para não fracassar então, né? E aí, quando você sabe o que você não pode fazer, que se você fizer você fracassa, você já tem pelo menos uma noção clara do caminho que você não pode ir, né? Então, sei lá, como fazer uma boa reunião. Putz, não sei, mas eu sei o que eu não posso fazer, porque se eu fizer a reunião vai ser ruim, né? São exemplos bobos, mas que se você não pensar, um outro viés, que é o viés de confirmação, vai dominar, né? Porque se a gente quer determinar tal coisa, a nossa mente tende a tentar justificar as nossas ações, né? Porque a gente está olhando ali pro pote de ouro, né? Enfim. Então, isso é uma boa forma de nos precaver do nosso viés de confirmação do sistema 1, né? Enfim, qual que é o meu ponto com esse vídeo, né? O meu ponto é tentar trazer um arcabouço aí de técnicas, de ideias, de conceitos para você tomar melhores decisões no seu dia a dia, né? Tem aquela história que o Steve Jobs só usava preto porque ele estava poupando uma decisão no dia dele, né? Que quanto mais você decide, mais você gasta energia mental, né? Não sei se isso é comprovado cientificamente, se não é tal, mas claramente quando a gente toma uma decisão de cabeça fria versus uma decisão de cabeça quente, as de cabeça fria são melhores, né? Por quê? Porque você pensou, porque você racionalizou, né? Dizem que quando você toma uma decisão de manhã, são melhores decisões do que você toma no fim do dia, né? Porque talvez você esteja com a cabeça mais fresca, né? No fim do dia, acho que a vida é sobre tomar boas decisões, né? E quando a gente está falando de modelos mentais, a gente está falando ali de técnicas de bolso, assim, que você consegue memorizar na sua cabeça. Pô, beleza, deixa eu... Tá, mas
Qual o problema que a gente quer resolver? Tá, mas vamos colocar uma margem aqui? Tá, mas o que a gente tem que fazer aqui para garantir que isso aqui não vai dar errado, né? São coisinhas assim, ideias do dia a dia que vão facilitar muito as suas tomadas de decisão e, consequentemente, fazer você ter sucesso na sua vida, seja financeiro, seja qualquer outro aspecto aí que a gente esteja imaginando. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Moacir Moda, eu trabalho com internet há mais de 15 anos. Eu abri meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás e atualmente eu estou construindo o Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a venderem mais através da internet. Aqui no canal do Moa eu compartilho os bastidores da minha empresa e compartilho também todos os aprendizados que eu tive ao longo desses mais de 10 anos empreendendo. Eu faço isso aqui no canal do Moa e faço isso também na newsletter do Moa, que é um e-mail semanal que eu mando todo sábado para você, em que eu consigo destrinchar um pouco melhor, me aprofundar um pouco mais nos assuntos, porque é texto, né? Eu consigo editar, enfim. Toca no primeiro link que tá aparecendo aqui na descrição e se inscreva grátis para a newsletter do Moa. Você acabou de ver como os modelos mentais mudam a qualidade das suas decisões. No próximo vídeo eu aplico essa mesma lógica de modelos mentais para responder uma das perguntas que as pessoas mais fazem: como ficar rico?